Ora bem, pessoal, voltamos para a segunda parte do nosso e vosso programa. Isso é a podcast. O programa está quente, mas tivemos assim de dar um break, como se diz em inglês, uma pausazinha, em função de um ou outro problema técnico. Mas voltamos rapidamente e os meus convidados estão aqui já depois também de nos refrescarmos. Surgiram ali várias intervenções, entre elas a mais célebre da nossa querida Chuca. Chuca, parabéns, se você está ali, continua a nos acompanhar. O Manuel está aqui a falar para tudo e para todos. Bem, na nossa segunda parte nós vamos então pegar a questão da eutanásia e procurar correlacioná-la à legislação e também às normas religiosas. Manuel, Suzete, Tomás, sejam bem-vindos à segunda parte. Ok, obrigado. Boa, vamos embora. Manuel, existe aqui em Angola alguma legislação sobre a eutanásia? Alguma coisa, algum pronunciamento legal? Bem, em Angola ainda não existe uma legislação que aprova a eutanásia, mas em contrapartida, em Angola, vamos ainda dizer, quando não existe uma aprovação concernente a um assunto, é claro que não está aprovado, então não se fala daquele assunto, mas em contrapartida, em Angola, existem leis que aprovam o cuidado da vida humana. A lei número 38/20 de 11 de novembro, ela diz que o Estado angolano cuida e protege a vida humana. Neste ponto de pensamento, Soares, eu posso dizer que uma eutanásia em Angola é crime. Se tu, como técnico de saúde, ainda podes levar o conceito ético da saúde e administrar uma eutanásia, estás a cometer um crime. E um crime como esse é classificado como um crime de homicídio. E segundo a lei número 138 do Código Penal, todo aquele que comete um crime de homicídio está sujeito a de 5 a 25 anos de cadeia. Então, como técnico de saúde, não é aconselhável. Em Angola não é permitido ainda, se bem que existem exceções que vou lá em frente falar. Obrigado, Suzete. Não sei se também está por dentro dessa questão das exceções. Eu gostava já que tocássemos num outro aspecto para não sermos repetitivos. Parece que vocês os dois concordam com o Manuel sobre não existir uma legislação em Angola que faz menção à eutanásia, correto? Pois. Boa, daí que eu gostava de vos perguntar qual é a relação então, ou como poderíamos de alguma forma relacionar a eutanásia aos princípios religiosos. Imagina que vocês são médicos e também são religiosos, sobretudo cristãos, né? Como é que o cristianismo olha para essa questão da eutanásia, Suzete? Propriamente, no início da minha abordagem, eu dizia sobre a Idade Média, a qual o Estado uniu-se à religião e então foi proibida estritamente a eutanásia. No âmbito religioso, nós estamos a falar propriamente de proteção à vida. Nós vemos que o guia propriamente para o cristianismo é a Bíblia. E na Bíblia diz que não matarás, isso no 6º mandamento, em Êxodo 20. E no caso, a eutanásia é o direito de morrer, ou o direito que o profissional tem de tirar a vida do paciente. Estaria matando. No caso, no âmbito religioso, nós estamos a dizer que propriamente as religiões não aceitam a eutanásia porque defendem a vida. No budismo, no cristianismo, no catolicismo, eles são defensores da vida, e todo o procedimento que venha interferir na vida, que é o papel do divino, então será visto como uma afronta para a religião e para as suas crenças. Obrigado, José. Tomás? Sim, a Bíblia não aborda diretamente sobre a eutanásia, mas como a minha colega bem disse, que princípios como não matarás, redigido no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, é a base sólida para a rejeição da eutanásia. Portanto, praticando a eutanásia estaríamos a ferir os princípios bíblicos e éticos. Portanto, a eutanásia de forma lacódica não é legal. Bem, eu gostaria de dar um parecer contrário da minha colega quando ela disse que as religiões não permitem eutanásia. Nem todas as religiões. Dentro do cristianismo existe a religião Testemunha de Jeová,
não meramente que eu quero fazer menção para desvalorizar a religião ou não. Na religião dos Testemunhos de Jeová, baseando-se no livro de Atos, eles dizem que não podem doar sangue. Olha, quando eu não dou, existem casos pertinentes, Soares, que o paciente precisa de sangue. Ele pode comer aquele beterraba, comer, o sangue não vai restabelecer, ele precisa de sangue urgentemente. Então, se eu não dar esse sangue a este paciente, o paciente morre. Isso é uma apologia à eutanásia? Sim, é uma apologia à eutanásia. Por quê? Porque nós falávamos aqui na nossa abordagem primordial que a eutanásia é uma morte boa. Então, esses cristãos, eles pensam, olha, nós vamos deixar assim o nosso irmão, vamos deixar assim o nosso filho e ele vai morrer, mas em contrapartida é uma morte boa. Por quê? Porque eles pegam a questão de que quem quiser salvar a sua vida aqui na terra, perdê-la um dia quando Cristo vier. Então, aquele momento é uma morte boa, é eutanásia. Então, aquela igreja dentro da religião cristianismo, eles são apologistas à eutanásia. Não sei se eles sabem que aquela eutanásia ou não, mas do ponto de vista da definição da eutanásia, é eutanásia, é negligência. Não a favor, não indo a favor a essa religião, mas não podemos levar propriamente no lado de eutanásia. Pode-se considerar uma eutanásia passiva, mas no conceito, de acordo com o que disseste, no conceito ou na ideologia dessa religião, ela está a preservar a vida de forma ativa e também causando a morte de forma passiva, não conscientizada propriamente que está a realizar uma eutanásia. Nós estamos em Angola, e Angola é um país laico. Há uma divisão entre a religião e há uma divisão entre a religião e há uma divisão entre a religião e a política. E nós podemos dar em conta que, para além de sermos cristãos, etc., somos também cidadãos de um país. E o país tem leis, tem regras. Quando, não meramente que se eu não fazer isso, como técnico, se eu negligenciar, estou a cometer crime. Mas em contrapartida, eles lá da igreja, eles acham que não é crime. O Estado não vai falar para eles que é crime. Por quê? Porque é um querer, é um desejo do próprio paciente. Ele não quer. Mas do ponto de vista... vamos falar do ponto de vista cronográfico, do ponto de vista telegráfico, desculpem, é a eutanásia. É só uma forma de nós desviarmos. Por quê? Porque é negligência e ele vai morrer por aquilo, por negar aquilo. Estamos diante de uma eutanásia passiva, a negligência do tratamento, uma eutanásia. Se bem que pode estar, vamos utilizar, é aquilo como aconteceu com o Bob Marley, é mesmo eutanásia. Uma eutanásia passiva não conscientizada, podemos assim dizer. Não conscientizada porque o paciente está consciente. Não posso opinar, mas não sei, isso me deixa pulgas na orelha. O paciente está consciente que ele vai morrer. Quando eu não for apresentador, se calhar vamos discutir isso. Sim, o paciente está consciente. Por enquanto eu vou morrer e é isso. Vou fazer isso por Jesus. Ali, diga-me lá, esse procedimento que o Manuel traz aqui, te parece ser eutanásia? Sim, me parece ser eutanásia. Eu ainda sou por isso que estamos perante a um suicídio assistido, porque os crentes, ou seja, os religiosos, eles incentivam os seus fiéis a não receberem sangue. Tocando na religião da Testemunha de Jeová, isso automaticamente ele está a auxiliar para um suicídio. Ele está a matar o seu próprio fiel. Mas o suicídio é o quê? Ou seja, homicídio. O que é homicídio? Que propriamente quer subtrair a vida de um outro indivíduo. Através de procedimentos propriamente dito, ativos ou passivos? Neste caso é passivo. Porque nós não... Ativos é quando nós ingerimos algo... Diretamente. Sim, costuma-se a dizer que o homicídio tem níveis. Sim, o homicídio doloso, sim, homicídio sim. E por aí vai. Vamos falar, tem um homicídio simples, tem um homicídio qualificado. Aliás, estou aqui a me passar, mas se lembrarem mais um. Ou em palavras intencional e não intencional. Que está à beira da morte, eu sou culpado da morte dele. Vamos trazer aqui um caso icónico. Imagine hoje por hoje o fenómeno redes sociais parece que convida as pessoas a filmarem situações que quando poderiam ajudar, né? Sim. Nós estamos mais a filmar, a registrar o momento de pessoas que estão quase que a morrer, ao invés de socorrê-las. Nós filmamos. Eu assisto pessoas a morrerem
eu estou praticamente a matar essas pessoas Do ponto de vista, por vê-las morrer do ponto de vista, sem nada fazer. Eu sou culpado de assassinato. do ponto de vista religioso, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, segundo o livro de 1 de João. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se tu estás assistindo, não pode fazer, estás a cometer pecado. Agora, do ponto de vista, vamos falar social, político, é meio constrangedor, essencialmente aqui em Angola. Encontraste alguém, fez um acidente aí, tu levares ele ao hospital, olha, vais assinar muitos papéis. E não estou a motivar, não estou a motivar as pessoas a não fazerem isso. Portanto, Vamos fazer isso. Não estou a incentivar as pessoas a não fazer isso. Vamos fazer, podemos fazer. É só depois estar consciente que vamos, mas quem não deve não teme. Eu queria trazer esse exemplo só para jogar luzes nessa ideia. Não sei, eu acho que é uma ideia muito contundente e até perigosa. Pois. Mas não és Declararmos que culpado, os não estás a sistemas matar. São apologistas da eutanásia. Prontos? Não sou eu quem disse, nossos telespectadores. Não concordamos, também não discordamos ainda. Atenção que saber e não fazer ainda não é saber. Se vocês sabem, se fazem conscientemente ou inconscientemente, isso não está aqui em julgamento. Nós só estamos aqui a trazer os nossos posicionamentos relativamente à forma como nós, enquanto cidadãos, né, olhamos para a questão da eutanásia. Maravilha, nós vamos avançar, vamos para as outras questões do nosso roteiro. Vamos agora falar propriamente de fatores. Quais são os fatores que poderiam levar o paciente ou seus familiares a solicitarem a eutanásia sem ferir princípios bíblicos ou morais? É possível? Não, não é possível. Qualquer solicitação de eutanásia fere os princípios bíblicos e morais. Mas alguns fatores tendem a dor extrema, o sofrimento psicológico, que são fatores que podem ser amenizados pela escuta empática, não é? Porque o sofrimento psicológico pode ser amenizado pela escuta empática, não antecipar a morte. Então é necessário dar atenção, porque Florence Nightingale, em suas abordagens, ela diz que nós não podemos antecipar a morte, devemos provavelmente aqui redobrar os cuidados. Então, é basicamente Nós vemos que, no ponto de vista religioso, as religiões é regida pela fé. E acredita-se de que há um ser soberano que poderá realizar milagres. Então não poderemos dizer que há casos que pode ser aceita a eutanásia sem ferir um princípio religioso, porque aí estaríamos a ferir o princípio religioso, que é a fé, de que aquele paciente talvez poderá recuperar. Isso. Terminou, José. Sim. Mas nós Prossiga. podemos comparar essa ideia de eutanásia e princípios bíblicos como, imagino que o médico que aplica a eutanásia seria a mesma coisa que a pena de morte, por exemplo, do ponto de vista legal. Alguém que foi condenado a um crime e sentenciado a pena de morte. É a mesma coisa que a eutanásia do ponto de vista médico? Não, porque a pena de morte é para alguém cometer um crime. Por vezes aquela pessoa tá são, não tem dor, não tem nada. Então é muito diferente. É muito diferente. É muito diferente. E normalmente a pessoa que ele é administrado uma eutanásia é alguém que já está. Não é alguém que está a ser É sentenciado. alguém mesmo está a ser sentenciado à morte. É uma sentença Por de causa morte, de um mas crime. são dois O crime é aspectos. sofrimento. Dois aspectos diferentes. Olha, por vezes aquele que está aí, que está para ser administrado uma eutanásia, ele já não. Outros, vamos supor alguém que está em coma, já está há muito tempo, é só desligar as máquinas para ele morrer. É diferente. é só desligar. Sim. Mas eu imagino que simplificar esse alguém que está as aqui é um coisas. familiar teu e é só desligar as máquinas. Olha, é constrangedor quando Aí quando é vem. teu familiar, a eutanásia é um aspecto constrangedor, mas nós somos técnicos. Afinal não era só desligar Nós as somos máquinas. técnicos. Sim, nós somos técnicos, devemos ser extremamente Quando trata-se profissionais. de familiares, a coisa... Não, temos que ser extremamente profissionais e somos técnicos. Um familiar teu em condições normais, poderias ou não desligar as máquinas? Olha, quando ser trata-se profissional, temos que ser de profissional. familiares... Sim, já
Aquele professor Certo. profissional vai ligante do tempo que você devia desligar. Não, mas só que naquele Você momento fazer tu três- não estás apto se para você tomar fazer essa 2 decisão. semanas para porque- desligar, ele vai fazer 2 dias, vai desligar as máquinas. Pronto, Tomás, qual seria o teu posicionamento diante de uma situação dessa natureza? Não, eu não desligaria, porque há um adagio popular que faz menção que devemos dar vida para salvar vidas. Então, antes de eu fazer isso, eu tenho que me colocar no lugar do paciente. A Se famosa fosse- empatia. Certo, se fosse eu, como é que seria? Então, eu não posso desligar as máquinas. Eu deixava a natureza dar resposta a esse assunto. Como é que tu olhas para a questão da sentença de morte? Achas que a eutanásia é necessariamente um ato de sentenciar alguém à morte? Sim, eu de sentenciar a morte. Porque isso é considerado um homicídio simples e é punido com 14 a 20 anos de prisão. Indivíduos que assim o fazem. Ok. Uma questão, aliás. Suzete, Paciente, tem por aqui uma exemplo, outra questão que vamos aqui correlacionar ao aborto. Poderemos comparar a eutanásia com um aborto causado, por exemplo? Um técnico que faz um aborto, eu mesmo que eutanásia, depende da circunstância. imagina que é um Por aborto quê? provocado. Um aborto provocado por quê? Porque talvez o bebê colocaria em risco. Mas a mãe entende que vai ser prejudicada e vou a um médico, um Manuel, por exemplo. Que sem problema Manuel faria, aplica certo? eutanásia ao feto. Aliás, No caso do Isso seria aborto, aplicar eutanásia ao feto. olha, Soares, existem casos. Não, deixa-me a Suzete Essa é a responder Suzete. depois. Suzete Gonga, no caso. O aborto, nós podemos ver como eutanásia sim ou não. Vou explicar em ambos aspectos. Quando o feto, por exemplo, colocar em risco a mãe, nós temos a gravidez eutópica, a famosa gravidez que fica nas trompas. Aí poderá ser realizado a eutanásia, que é a morte desse feto e a retirada do mesmo. Também pode ser considerado como uma eutanásia sim. Por quê? Porque a eutanásia nós estamos a dizer que é a interrupção da vida, de forma... E o feto também é uma vida. Agora, no caso de um aborto intencional, nós diríamos, propriamente em países em que a eutanásia é legal, diríamos que é um homicídio. Porque não tem o fator vida em risco. É legal a eutanásia. Nós diríamos que é um homicídio porque não há riscos à vida, tanto do feto, tanto da mãe. Sim, então aqui 2 pareceres. Primeiro uma questão, lá nos Emirados Árabes Unidos há um príncipe que está em coma há mais de 18 anos, ele não acorda. Para que aquela pessoa está em coma há mais de 18 anos? Achas que é conveniente? Para quem? Para quem essa pergunta? Não, conveniente para quem? Eu Tipo, ajudar-vos a... sim. Achas que ainda acredita-se que depois dos 18 anos ele vai acordar e vai ter uma vida? Uma pergunta Vai ao ter uma paciente. vida fidedigna, condigna, alguém que estava há 18 anos em coma? As funções neurais desse paciente ainda estão ativas? Ou ele encontra-se em estado vegetativo? Alguém que eles têm funções neuróticas, mas em contrapartida já está há 18 anos, que ele não acorda, não abre, não mexe, não faz nada, só falta desligar aquelas máquinas. Vou responder em 2 aspectos. No ponto de vista social, em países que concordam com a eutanásia, eles diriam o seguinte: sim, esse paciente merece descansar, porque após ele acordar, ainda terá que passar, se acordar, ainda terá que passar o processo de recuperação e pode-se dar que os órgãos já tenham falências pelo tempo que ele está naquela situação. No ponto de vista religioso, segue-se a famosa frase de que fé é acreditar naquilo que nós não vemos. Isso é em Hebreus 11:1. Então, quando nós estamos a falar de eutanásia, nós temos que ver que a sociedade divide-se em ideias. Devemos ver que se sim, de acordo quem, e se não, de acordo quem também. Eu digo que sim, de acordo aos que são apologistas. Qual é o teu ponto de vista? Nesses 18 anos, o que é fazer? No meu ponto de vista, nesses 18 anos, eu continuaria a prestar cuidados a esse paciente e não solicitaria a eutanásia. Esse é o familiar.
do paciente. Como técnico, então falar como, Como familiar. técnico, O que é que você como falava técnico. no Mas o casaria? técnico tem que Não- determinar a vida. Não, qual o Se teu não é ponto de chamado- vista? Qual o teu ponto de vista? Qual o ponto de vista que é dar Não, mas o na técnico é família? convidado sequer a Como? opinar sobre a vida alheia. É, Manu. sim, tem quem direito opina é a o técnico. aconselhar. Por exemplo. Sim, é o técnico. Não, mas No o caso, técnico tem como direito a determinar. técnico- É para ele Não, já está determinar não. matamos o gajo, por exemplo. Determinar não, eu vou falar. Tu que vais dar o parecer na família. Como técnico, nós Mas ao longo temos. dos 18 anos, eu quero pensar que já teve lá muita gente a dar parecer. Já, por acaso. A última E- palavra é do Não, técnico. a questão pertinente ali, ele só não está sendo ligado porque é da família real. A questão é só essa. Aquele é muito dinheiro ali. É diferente com aqui no nosso país. Agora. Contanto que tenhamos condições para manter alguém em coma por 18 anos, já podemos. Ali, se temos, existem países, por exemplo, eu se sou um bilionário, eu posso manter aquele em coma em minha casa, reunir condições e manter ali. Podemos. Agora, supamos, não, vamos falar como angolano, você vai pôr uma pessoa Não, só no por exemplo, geral, do vamos trânsito, pôr uma pessoa no exemplo, geral, no Maria lugar de alguém. Os nossos hospitais têm déficit de cama, têm déficit de muita coisa. Você põe uma pessoa de 18 anos ali numa cama, quer entrar lá muita gente. Não, Manuel, mas agora nós estamos a falar de um caso ímpar. Tu trouxeste a dos Emirados Árabes Unidos. Pois é. Perguntou se faz sentido continuar ali por 18 anos. Pois. Se E trouxermos isso para o nosso contexto, os teus colegas vão te responder, porque eu sou apresentador. a Sim, pergunta, é o nosso a contexto que pergunta devemos do levar. Manuel é: como técnico que tu farias ou que tu dirias nesses Sim. 18 anos nos familiares desse paciente? O técnico por si só, ele deve ser um homem de fé. Não dá para ser um técnico de saúde e não teres fé e nem trazeres esperança para os pacientes. Não falsa esperança. No caso, como técnico, eu sei que o paciente tem as suas atividades neurais, funcionais. Então, como técnico, iria sensibilizar a família. Claro, respeitaria a decisão da mesma, mas aconselharia a família ao máximo a terem fé. Não achas que nesses 18 anos eles já falaram muito, olha, fica calmo, esse é o paciente Muito daqui obrigado, a- Manuel. a um Eu ano. acho já escusado falaram, sim. nos alongarmos para essa Agora, questão do sim, camarada dos Emirados. outro- Eu vou colocar outra questão. Tem mais alguma coisa a Sim, dizer sim, outro relativamente aos parecer. Emirados? Não, último parecer. A Mas não questão, desligaria a máquina. Fim. último parecer. A questão de existem exceções para as leis. Suponhamos, a nossa lei não fala nada sobre eutanásia, mas em contrapartida existem momentos, suponhamos que alguém está a nascer e é uma gravidez, vamos falar um parto de risco, tem que Que morrer temos que decidir entre a vida da mãe e do filho. do Isso. filho. O nosso país não fala nada sobre eutanásia, mas em contrapartida, naquele momento a lei vai ser infringida. Há um adágio popular que diz: o que a lei não proíbe, a lei permite. Naquele momento a lei vai ter que ser infringida, nós teremos que escolher um. Neste Não, a lei caso, não nós se pronuncia sobre. E aliás, os juristas têm uma expressão de lei, durelex, uma coisa assim, que eu não sei dizer aqui agora. Os juristas deixamos conhecem isso pior. para juristas mesmo. Ok, vamos deixar isso para o jurista e eu acredito que é isso, né? O que a lei não se pronuncia sobre, não tem como. Olha, a lei não fala, é uma exceção, a regra. Eu disse, eu vou vamos dizer. ceder porque a lei, para além da lei bíblica que deixamos um pouco de lado, a nossa lei é contra matar. Então, quando tu, naquele momento tu vais ter que matar alguém Para escolher outra para pessoa. escolher outra pessoa, são danos colaterais, praticamente. É um mal vamos necessário, infringir. gosto de chamar assim. Vamos, ok, vamos infringir. Não vamos aqui comparar a vida de uma mãe a um feto, de um bebê, nem que está Os aqui, fins justificam os meios. nem Nicolau Maquiavel. Está Ok. correto. Concordamos em certa medida que às vezes é necessário discordar para trazer, não é? Assim ao de cima aquilo que é melhor. Eu quero pensar que perder uma mulher que poderia trazer outras vidas em outras ocasiões acaba por pesar mais na balança do que perder um filho, que é fruto. Não se faz isso. Ninguém quer perder a matéria-prima. Nós podemos perder os meios que vêm da matéria-prima. Se tu me davas a galinha ou o ovo, eu preferia ficar com a galinha, que vai me dar depois os ovos. Assim mesmo. Aleluia, irmãos, pronto, continuamos. Tomás, a próxima pergunta é: o que é que vocês acham da aprovação ou implementação da eutanásia em Angola? Seria uma afronta ao poder divino?
Não estamos Seria uma preparados. afronta seria... sim, pronto, é isso, é essa a questão. Depois tem outra questão que tem que ver com a aprovar a eutanásia seria uma afronta ao poder divino, na vossa opinião? Sim, Isso afasta a possibilidade de milagres, por exemplo, que para os religiosos, sobretudo, nós gostamos de esperar com fé e paciência até o último momento. Aplicar a eutanásia não seria inibir Deus de usar os seus, não é? Os seus artifícios para a realização de milagres. sim, aprovar a eutanásia é uma afronta ao poder divino, porque Deus é o detentor da vida e da morte. Então, em esses casos, só nos resta orar e esperar que Deus coloque em suas mãos, que Deus coloque a sua mão para resolver esta situação. Se for o caso que o indivíduo chegou à sua hora, Deus vai dar sinal, Deus vai dar uma resposta. Então, não podemos antecipar, estaremos a afrontar aquilo que é o poder divino. Suzeta, Angola está preparada para uma lei como eutanásia? Digo que não. Por quê? Porque a eutanásia é um processo que deve ser levado em conta, é um processo que deve ser analisado com calma e deve-se ter os materiais necessários para o mesmo. Pergunto-me que se nós nem estamos preparados para viver, como é que estaríamos preparados para matar? Para matar. Realmente, por quê? Porque deveria haver maior fiscalização nas unidades sanitárias. Deveria ser disponibilizada materiais para então estimular a chamada distanásia, que é o ato de distanciar o mais possível a morte do paciente, coisa que nós não temos a nível de tecnologia. E nós vimos hoje em Angola, principalmente nos hospitais, que tem havido muita morte e não há aprovação de eutanásia. Ok. Imagina agora se for aprovado, por exemplo, a eutanásia, além de uma divisão social de ideias, porque Angola não está preparada psicologicamente também para receber a notícia de que foi aprovada a lei de eutanásia. Angola, propriamente os povos africanos, são povos ligados à cultura e à religião. E a cultura e a religião andam juntas praticamente cá em Angola. A cultura defende que a vida não pertence apenas a ti, também aos teus ancestrais, assim como a tua família. E tudo que você fizer contra a mesma será uma afronta para os teus ancestrais. E a religião defende que a vida depende de Deus. E quando tu afrontas contra ela também, irás ser punido de alguma forma. Então essa ideologia que nós temos, por ser um povo muito cultural, muito religioso, não iremos ter tanta aceitabilidade para a eutanásia. E as condições sanitárias também é um fator primordial neste caso. A Angola não está preparada para a eutanásia, até porque é um processo que leva anos para ser aceito. É necessário muita conscientização da população. Obrigado, Suzeta. Diando, tu achas que Angola está preparada para uma medida como a eutanásia? Provavelmente tu já estás lá um bocadinho à frente, isso é bom, porque desligarias as máquinas. Mas então, achas que Angola está preparada? Não obstante, ao meu ponto de vista sobre a eutanásia, que eu concordo que aqui em Angola possamos pôr a lei da eutanásia. Eu sou apologista que não. Por que não? Porque Angola é um país que ainda necessita de muitos aspectos. Aspectos esse, a conscientização de muitas coisas e em contrapartida ainda do ponto de vista cognitivo, não querer desvalorizar o povo angolano, mas do ponto de vista cognitivo ainda nos falta muito. Olha, o artigo 53 da Constituição angolana, ela diz que nenhum cidadão angolano pode ser subjugado à pena de morte, mas não é isso que acontece, se que matam pessoas. Imagina se escreverem na Constituição que é para matar, se já falaram não é para matar, estão a matar, escreverem para matar. É meio complicado. Vamos ver os hospitais. Nos hospitais, aquilo que falamos, muita negligência da parte dos técnicos. Somos claros, mas algumas vezes existe negligência. Em contrapartida,
se porem a lei a lei da eutanásia, e Angola é um país que tem alguns aspectos, vamos falar da corrupção, as pessoas podem estar a pagar os outros para matarem aí dentro do hospital, então não estamos preparados, precisamos ainda de uma preparação cognitiva árdua. Depois disso, vamos ver se mais lá para frente podemos chegar a isso, mas levando em consideração a realidade do ponto de vista da Angola, que é aquilo. Angola é um país laico, mas não é isso que se vê. Parece que tem uma ligação da religião e a política. Então, desse ponto de vista, eu acho que aqui em Angola isso nunca vai ser posto, porque a religião... Nunca vai ser posto? Eu acho isso... Está muito longe. Está muito longe, Longe porque há a realidade da Angola é que a religião e a política estão meramente coligadas. Então, apesar de estar de ser laico. Sim, sim. Mas essa laicidade não se contempla. É difícil. Por isso mesmo, podemos falar que será difícil. E também não só a polícia, aqui em Angola não estamos preparados, vamos morrer todos. Mas isso é por conta do não cumprimento daquilo que são os princípios normativos, ou é uma questão, se calhar, antropológica e cultural, para os africanos sobretudo? Não, até não penso muito na questão cultural. Eu gostava de me pegar na questão cultural, como a Suzete disse, né? Mas pronto, é só eu. Muito obrigado, Diandro. Vamos lá para o Facebook rapidamente para lermos os comentários dos nossos interlocutores, que atentamente estão a acompanhar a nossa segunda parte. Está conosco o Edivaldo Domingos. Ele diz: não é possível que se imponha a eutanásia, porque a vida é sagrada. Foi o Edivaldo. Alfredo Cacoca diz: não devemos aplicar e comparar a eutanásia com um indivíduo que foi decretada a pena de morte. Edivaldo reitera: em alguns hospitais desligam as máquinas por preguiça de trabalhar. Apertem os técnicos que eles sabem. Alfredo Cacoca diz que a eutanásia é um paciente com uma patologia sem cura, e para não deixá-lo sofrer, os familiares, para aliviar o sofrimento do paciente, solicitam então a eutanásia por formas a acelerarem a morte. Pelo que, do ponto de vista judicial, não é crime, mas do ponto de vista bíblico é pecado. Martins Benício manda aqui um cumprimento ao Sonhe Hallebeck está cumprimentado. Martins Benício. Edvaldo diz que medicina e fé são muito divergentes, não tem como comparar. E o Edvaldo também traz aqui o princípio jurídico: dure lex ed lex. Obrigado, Edvaldo. Nós não estávamos aqui a aguentar dizer o que é, isso é mesmo para os juristas, e ainda bem que temos ali daquele lado. Alfredo Cacoca diz: Deus proíbe matar, porém ele pode levar ao leito da morte, quando esteja em grandes sofrimentos, como forma de facilitar e ajudar a não sofrer mais. Bom, é o Alfredo que está a declarar uma afirmação ousada. Obrigado, Alfredo. E eu com os meus convidados vamos então aqui terminar o nosso programa, mas antes eu gostava de ouvir-vos em 1 minuto e meio sobre conselhos de forma genérica. O que é que vocês aconselham lá em casa sobre as várias formas de eutanásia, desde aborto, entre outras. Vamos começar por ti, Manuel, ou talvez até poderia terminar contigo, né, Manuel? O que é que tu achas? Acho que é melhor terminar comigo. Então vamos começar com a senhora do painel. Como sempre, a todos os profissionais de saúde, nós sabemos que devemos agir de acordo à realidade que temos cá em Angola. E cá em Angola a eutanásia é estritamente ilegal. No caso das senhoras em casa que gostam do aborto não legalizado, por favor, parem com essa prática. A todos os profissionais digo que para pacientes que estejam em estados terminais é necessário que primeiro nós tenhamos empatia e nos tornamos humanos. A humanização anda em conjunto com a prática profissional. É necessário termos os olhos não só de profissionais, mas também como seres humanos e nos colocarmos no lugar daquela pessoa. Aconselhamento psicológico está sempre aí para o paciente. Em pacientes terminais cá em Angola não é autorizada a eutanásia, sim, mas os cuidados paliativos não devem ser ignorados, que são cuidados que permitem com que o paciente tenha menos dor
possível. Então, profissionais, não tenham preguiça de realizar esses procedimentos aos vossos pacientes. Pois um dia pode ser o teu pai, pode ser a tua mãe, pode ser o teu familiar que tanto amas naquela situação. E pacientes que estejam em estado terminal, é necessário que, como profissionais também, nós os aconselhemos a realizar todos os assuntos que têm pendentes, isso que trará alívio psicológico. Muito obrigada por nos acompanharem, foi um prazer estar aqui e vemo-nos na próxima vez, se houver um convite. Boa noite a todos. Se tu não perdes por esperar, nós é que agradecemos a tua disponibilidade. Tomás Sonho, por favor, manda os conselhos e nos faça sonhar também, né? Em conformidade com o teu substantivo próprio. Obrigado a todos os defensores da eutanásia por obséquio. Vamos mudar o nosso pensamento, vamos ser promotor do humanismo. Pois, embora em algumas circunstâncias em hospitais, os profissionais trabalham sobre síndrome de burnout, que é provavelmente a exaustão por conta do excesso de trabalho, vamos provavelmente aqui mudar essa dinâmica, trabalhar com empatia e colocar-se no lugar do paciente, dar mais apoio psicológico aos pacientes, procurar conversar, porque muitas vezes o paciente chega a um consultório médico e ele não tem uma conversa com o médico faz várias perguntas, a cabeça dói, a barriga dói, está sentindo, quer dizer, ele não consegue se abrir porque o médico está com pressa de atender mais 30 pacientes que estão na fila. Então vamos procurar mais ouvir os profissionais, porque nem sempre o paciente precisa do fármaco. Por vezes está aí, precisa só simplesmente de uma conversa e aquilo sara. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Aproveito a ocasião para convidar aos estimados ouvintes a seguir a minha página, que é Fala Saúde, TCC e Oratória, onde partilhamos conteúdos diversos sobre saúde e outros assuntos. Obrigado, Tomás Sonha, por ter aceito o nosso convite e foi um enorme prazer tê-lo aqui. Diando, é contigo a terminar 1 minuto e meio. Bem, prezados telespectadores, de antemão quero agradecer a vós por estarem aí do outro lado e darem aquele calor que nós necessitamos, porque nós só existimos por causa de vós. Em contrapartida, falar sobre a eutanásia é um tema bastante pertinente, mas temos aqui algumas ideias e cada um trouxe a sua ideia. Espero que cada um lá em casa veja qual a ideia que mais ou seja, a ideia que mais chegou para ele e possa levar aquilo, mas não ferindo os princípios de ética profissional e nem ferindo os princípios da Constituição do nosso país. Em Angola, a eutanásia é crime. Qualquer cidadão técnico que fazer isso vai para a cadeia. Então vamos ser mais cautelosos, vamos olhar para os pacientes e vamos ver quando um dia meterem aqui ou irmos lá para fora, vamos para frente. Quando não está bem, não está bem. É assim. Quer dizer, Em síntese, só para terminar mesmo no fim, Manuel, eutanásia, direito de matar ou de morrer? No ponto do lado do técnico. Só tem que me responder se é direito de matar ou de morrer. Não precisa fundamentar, não já ouvi Não isso está assim. a fundamentar. É que para o técnico é matar, para o paciente é morrer. Ok, então depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista do lado. Suzete, como é que tu olhas para isso? É direito de matar ou de morrer? direito de matar. Tomás, Direito de matar também. direito de matar vence 2-1. O Manuel desligou as máquinas. Mas tem algo que eu queria dizer. Diga lá, Suzete, antes de terminar. Aconselho aos profissionais a estarem a usar a ortotanásia, que é a morte no momento certo, ou a morte natural. Orto o quê? Ortotanásia. Aprenderam sobre eutanásia, distanásia e agora ortotanásia, que é a morte no momento Diferencia certo. ainda isso, é, Suzete, eu não quero ir com dúvidas em casa. A eutanásia, a morte boa, que nós abordamos aqui. A distanásia, distanciar a morte o máximo possível. E a ortotanásia, a morte no momento certo, ou morte natural. Ok, pronto, ficou o essencial da informação. Suzete Gonga, muito obrigado. Manuel Diando, Tomás Sonho, o meu muito obrigado por terem se disponibilizado para aqui estarem.
e para mais uma vez darmos conhecimento lá em casa aos nossos telespectadores. Foi um enorme prazer levar até você conhecimento sobre eutanásia, direito de matar ou de morrer. Essa é uma questão que você terá de refletir e depois definir como poderá haver então essa questão doravante. Foi um enorme prazer, meu nome é Soares Domingos e com certeza nós voltaremos aqui no próximo domingo com mais um tema atual e atuante. E até lá eu peço que você continue aqui em nossa companhia, Home Live TV. Vai se inscrever no nosso canal do YouTube se é de onde você nos acompanha. E se for aqui no Facebook, então por favor clique no botão de seguir, partilhe os links com os teus familiares e amigos para que mais pessoas possam acompanhar a nossa transmissão sempre. Sabe que o melhor que há é aqui que dá, tá? Na Home Live TV. Nós somos o futuro é cedo, o futuro é digital. Vamos então àquele nosso grito de força que vocês já conhecem e o Tomás vai entrar aqui também na dinâmica antes mesmo de encerrarmos o programa, podemos? Ok. Tomás, nós aqui dizemos Home Live TV e depois vocês só têm que responder movemos-te para o futuro. Pode ser, Tomás? Pode ser. Home Live TV, Movemos para o futuro. muito obrigado, boa noite, bom apetite até o jantar e uma boa semana laboral para todos. Estamos juntos?